Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Aline Soares. Eu estou aqui hoje para começarmos o nosso curso de Direito Tributário, né? E tentar ajudá-los, os senhores nessa empreitada aí que é resolver prova de Direito Tributário em concurso para magistratura. Antes que o senhor desligue o seu computador, né? Pensando, bom, diabo quando não vem, né, que é direito empresarial, manda o secretário, que é direito tributário, deixa eu vender meu peixe. Gente, olha, vamos lá. Quando nós estudamos para concursos, né, tem lá aquela infinidade de coisas que precisamos aprender, aquela infinidade de matérias e aquelas matérias corriqueiras, que caem em todos os concursos, como constitucional, administrativo, né, civil, processo civil, penal, processo penal e tributário. Hoje em dia, até para prova, para concurso de delegado de polícia, se cobra direito tributário. Bom, se os senhores pararem para prestar atenção, dessas que eu falei, direito tributário 1, é a menor matéria em conteúdo, tá? É sim. Até porque boa parte do CTN foi revogado pela Constituição Federal de 1988, tá? A minha base do direito tributário, ela tá lá na Constituição Federal de 88. Então, eu tenho que fazer a leitura do CTN cotejada à leitura da Constituição. Isso faz com que vários dispositivos do CTN não tenham sido recepcionados ou apenas em parte. É uma matéria também que, em face daquela normatização fechada na Constituição, ela não dá ampla margem para teorias, né, para divagações. Princípio da legalidade é legalidade, impessoalidade é impessoalidade, capacidade contributiva é capacidade contributiva, não tem muito o que divagar na matéria. Então, eu convido os senhores realmente a abrir o coração, tá? Porque é uma matéria fácil de se aprender e que vem cobrada, na maioria das provas para a magistratura, de forma simples. Na forma não é tão complexa. Basicamente, jurisprudência, né, e legislação. Pelo menos na fase objetiva é isso. Na subjetiva tem um pouco mais de refino, de requinte, mas que é basicamente jurisprudência. Então, a matéria de direito tributário é a chance do senhor dar uma compensada nas outras matérias grandes, como civil, processo civil, direito penal, que são mundos difíceis de se abraçar, tá? Bom, visto isso, eu espero que o senhor ainda esteja aí. Vamos começar a nossa aula. Bom, direito tributário, ramo do direito público, que tem por finalidade regular a relação travada entre o Estado, poder tributante, que detém o poder de tributar, né? O ente tributante, quando eu falo que o Estado, eu estou falando União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, versus contribuinte barra responsável, que é aquele que tem o dever de recolher o tributo. Olha que aqui, para começo de conversa, eu não falei que é aquele que tem relação direta, que praticou o fato gerador, que esse é o contribuinte. Mais na frente, a gente vai entender essa diferença, tá? Mas a relação em si é aquela em que o Estado é um dos polos, é o meu polo ativo, e eu tenho o meu polo passivo, que é aquele que vai se sujeitar à tributação e ao recolhimento do tributo, que é o contribuinte, que é aquele que pratica a hipótese de incidência, concretizando o fato gerador, ou responsável tributário, que é aquele que, por uma obrigação legal, uma determinação legal, precisa recolher o tributo para os cofres públicos, certo? Bom, Aline, mas esse negócio de tributário é muito ruim. A gente paga tributo, né? E não consegue entender por quê. Bom, vamos entender. O direito tributário, em que pese muita gente achar que ele é a mãe e o direito financeiro é o filho, na realidade, a situação é inversa, tá? O direito tributário, ele é um ramo que se destaca
do direito financeiro, da matéria receita pública. A gente sabe que o Estado existe para alcançar a finalidade do bem comum, promover o bem comum a todos os seus indivíduos que estão naquele determinado espaço territorial, tá? E para isso, o Estado presta serviços públicos. E para prestar serviços públicos, o Estado precisa de grana. E essa grana dentro do direito financeiro, dentro da atividade financeira do Estado, chama-se receita. A atividade financeira do Estado, ela consiste basicamente em auferir receita, gerir essa receita por meio do orçamento, ou seja, organizar como que o Estado vai gastar essa receita frente às determinações constitucionais e os serviços públicos dos quais o Estado precisa se desincumbir, e uma vez gerido isso, gastar por meio da despesa, tá? A receita, ela pode ser originária ou derivada. A minha receita originária é aquela que o Estado aufere por meio dos seus meios próprios. Aqui não há poder de império do Estado. O Estado aqui, ó, ele explora o seu próprio patrimônio. Exemplo, lucros de estatais. Caixa Econômica, vou dar exemplo da União. Caixa Econômica Federal, lucro. Sociedade de Economia Mista, Banco do Brasil, lucro do Banco do Brasil. Tudo isso é receita originária. Só que essa receita não é suficiente para fazer frente às despesas do Estado, porque basta a gente olhar lá na Constituição o tanto de coisas das quais o Estado, precisa se desincumbir: segurança pública, né? Serviço jurisdicional, defensoria pública, que mais? Saúde, educação, etc. E aí o Estado vai se valer basicamente, especialmente, preferencialmente das suas receitas derivadas, especialmente dessa aqui, que é o objeto da nossa matéria. A receita derivada é aquela que o Estado, por meio do seu poder de império, né? Que poder de império é esse? De imposição. Imposição por meio de quem? Da lei, né? Porque, afinal de contas, frente ao princípio da legalidade, o Estado só pode impor alguma coisa a gente por meio de lei, tá? Inclusive tributo. Então, o Estado, se valendo desse poder de império que está previsto na Constituição, vai lá e arranca do patrimônio dos seus cidadãos, dos indivíduos que estão naquela territorialidade, uma parcela do patrimônio para que eles venham a contribuir com os custos do Estado. E é para isso que serve o tributo, para fazer frente, tá, às obrigações estatais, às obrigações constitucionais do Estado. E aqui eu dou exemplo de receita derivada, as multas e os tributos. Aqui eu já adianto, gente, a multa e o tributo, em que pesem ser duas cobranças do Estado, e se você não pagou, né, se de repente você deve tributo ou deve uma multa, você será executado por meio de uma execução fiscal, são duas figuras que não se confundem. E quando a gente estudar aqui o conceito de tributo, vocês vão perceber isso, tá? Fontes do direito tributário. Vamos lá, artigo 2º e 96 do CTN estabelece quais são as fontes do direito tributário. Artigo 2º. O sistema tributário nacional é regido pelo disposto na Emenda Constitucional 1865, em leis complementares, em resolução do Senado Federal e nos limites das respectivas competências em leis federais, nas constituições e leis estaduais e em leis municipais. Primeira informação. Esse artigo 2º foi recepcionado pela Constituição Federal de 88? Foi.
A questão é que a gente precisa fazer uma leitura que quando ele fala aqui que o sistema tributário nacional é regido pelo disposto na emenda constitucional 18 de 65, a gente tem que ler isso como Constituição Federal de 1988, tá? Artigo 96. O que é que fala lá o artigo 96? A expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Bom, já deu para perceber que esses dois dispositivos se completam, tá? Em que pesem estar distanciados no Código Tributário Nacional, eles absolutamente se complementam. Bom, primeira fonte, Constituição. A Constituição, nós sabemos que é a base jurídica do nosso ordenamento, né? Não existe matéria mais hoje dentro do direito brasileiro que não tenha como base a Constituição Federal de 88. Tudo decorre dela. Não seria diferente com o direito tributário, gente. Por quê? Porque quando eu falo em tributação, eu falo em invasão do patrimônio privado. Eu estou falando que um direito fundamental, que é a propriedade, vai ser invadido pelo Estado. Então, isso precisa estar disciplinado aonde? Na Constituição Federal. Porque se não estivesse na Constituição Federal, o Estado não poderia tributar. Porque, afinal de contas, a propriedade é um direito fundamental e garantido pela Constituição Federal de 88. E por meio da interpretação harmônica, porque, afinal de contas, na Constituição não existem disposições que se chocam e se anulam, não é verdade? Nós temos que interpretar que o direito de propriedade é garantido, porém a tributação do Estado também. O Estado tem o direito de tributar, tá? Então, tá lá. No título 6º da Constituição, né, capítulo 1, o Sistema Tributário Nacional. As bases da autonomia federativa, inclusive de todos os entes políticos, tá? Na realidade, gente, o sistema traçado na Constituição é o verdadeiro aqui, o Sistema Tributário Nacional, é o verdadeiro coração do Pacto Federativo. Porque só a autonomia financeira entre os entes políticos, se eles puderem tributar. Porque se eles não puderem tributar, eles vão viver dependentemente dos entes superiores, tá? Então é por isso que os municípios também, dentro do nosso esquema federativo, né, que possui um ente estranho ao esquema federativo básico histórico americano, tá? Eles possuem competência tributária. Porque senão o município ia sempre ficar refém da União e do Estado membro ao qual pertença. Lei complementar. Lei complementar também é fonte do direito tributário. E o artigo 146, e aqui a gente tem que lembrar logo de duas coisas, tá? O 146 da Constituição Federal, ele enumera as matérias que serão afetas à lei complementar. As matérias tributárias que serão afetas à lei complementar, que devem ser instituídas por meio de lei complementar. Cabe tá lá, ó. Artigo 146. Cabe à lei complementar: 1. Dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. 2. Regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. 3. Que era onde eu queria chegar. Estabelecer normas gerais em matérias de legislação, eu não sei porque agora eu estou cheia dos S, em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a definição de tributos e de suas espécies, bem como em relação, obrigação, aí B, obrigação, lançamento, crédito, prescrição, decadência, C, tratamento tributário, ato cooperativo. Vamos ficar com a linha A e a linha B. A linha A e a linha B, basicamente, falam de toda a matéria tributária que está contida no Código Tributário Nacional.
E é por isso que a gente diz que a Constituição Federal de 1988 manteve o status de lei complementar do Código Tributário Nacional, que lhe foi conferido pela Constituição de 67, tá? Gente, pelo amor de Deus, não foi a Constituição Federal de 88 que conferiu status... Opa, meu lápis caiu, tá? Vamos lá. Não foi a Constituição Federal de 88 que conferiu ao Código Tributário Nacional o status de lei complementar. Não. O Código Tributário Nacional originalmente é uma lei ordinária, tá? Lei 5.172 de 66. Então, observe. Foi promulgado sob a égide da Constituição Federal Democrática, tá? De 46. Só que era uma lei ordinária. Veio a Constituição de 67 e já disse, ó, norma geral de direito tributário, a chamada norma nacional, que é isso que o Código Tributário Nacional, como o próprio nome diz, vai ter que ser disciplinada por meio de lei complementar, que era o quórum qualificado para essa lei. Só que os senhores sabem, né, que um novo ordenamento jurídico, ele não vem para estabelecer o caos. Os senhores já pensaram? Se todo ordenamento jurídico viesse o poder constituinte originário, né, falasse, olha, isso daqui não vale mais nada, a Constituição é isso daqui, e já pensou se tudo aquilo que foi produzido em matéria de legislação não pudesse mais valer, o caos jurídico que viveríamos? Exatamente por isso, né, existe a teoria da recepção. E o que foi que a Constituição de 67 falou? Olha, esse Código Tributário aí nacional, ok. Naquilo que ele for compatível comigo, joia, tá? Materialmente eu recepciono. No que diz respeito à sua forma de produção, como a teoria da recepção não está pouquíssimo preocupada, né? Não está nem um pouco preocupada com inconstitucionalidade formal, recepção formal, tá? Eu vou abarcar todas essas normas que sejam compatíveis com o meu texto e vou recepcioná-las com status de lei complementar. Foi isso que aconteceu. E quando veio a Constituição Federal de 1988, que também no 146 falou, ó, normas gerais de direito tributário, eu quero lei complementar, ela simplesmente manteve o status que o Código Tributário de 66 já ostentava por conta da Constituição Federal de 67. Portanto, se vier na prova dos senhores que o Código Tributário foi recepcionado pela Constituição, Federal com status de lei complementar, a Constituição Federal de 88, na realidade, manteve no Código Tributário Nacional o status de lei complementar que foi conferido pela Constituição de 67, tá, gente? Eu já vi isso ser cobrado em prova e, né, o candidato vai lá todo animado, vai ser fácil demais, e marca, um Czão, faz um Czão, bota lá um X certíssimo, e quando vem o gabarito, tá errado. Uma prova mais refinada de direito tributário, tá? Uma questão mais refinada nesse aspecto, realmente, ela vai cobrar o correto. Se o teu examinador for uma pessoa do direito tributário, ele vai saber disso. E se você chegar lá, até numa discursiva, e escrever que a Constituição Federal de 88 foi quem recepcionou, quem conferiu ao Código Tributário Nacional o status de lei complementar, ele vai ficar triste. Ele vai ficar triste, e eu também, tá? E eu confesso que eu também. 146A. A lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência sem prejuízo da competência de a União por lei estabelecer normas de igual objetivo.
tá? Essas são as matérias, em termos de norma geral, afetadas à lei complementar. Existem alguns tributos que a Constituição Federal também, por uma escolha do poder constituinte originário, tá? Foi lá e falou, olha, essas espécies tributárias, quando forem criadas, eu também quero que sejam criadas por meio de lei complementar. Quem são elas? Empréstimo compulsório, tá lá no 148 da Constituição Federal de 1988, tá lá no caput. A União, mediante, pode grifar aí, tá? Por favor, assistam minha aula com a Constituição e o CTN do lado. Porque quando eu falar que é para sublinhar, é para grifar, é para abraçar, é para fazer. Vamos lá. 148. A União, mediante lei complementar. Grifem aí, tá? Lei complementar. O empréstimo compulsório, ele exige lei complementar para as duas situações deflagradoras dele, tá? Não é só para a linha A, ou a linha não, desculpe, o inciso 1 ou o inciso 2, tá? Que é diferente do imposto residual e às vezes a gente confunde isso. Porque o 154, que trata da competência residual da União, que exige lei complementar para o exercício, quando trata no inciso 2 da competência para a instituição do imposto extraordinário de guerra, não exige lei complementar. Então, marca aí no 148, a exigência de lei complementar nos empréstimos compulsórios está no caput. Então, é para as duas situações de empréstimo compulsório, tá? Diferente dos impostos residuais de competência da União, que estão lá no 154 da Constituição, e assim diz: a União poderá instituir, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que é o artigo 153, que a gente vai ver já já, a competência da União, quais são os impostos afetos à competência da União, não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos, barará, barará, barará. 2. Na iminência ou no caso de guerra externa. Impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária. Gente, ó, para instituir a competência, para exercitar a competência residual, a União só pode fazer por meio de lei complementar. Para instituir o imposto extraordinário de guerra, que é o meu inciso 2 do 154, não precisa. Por quê? Por causa da urgência da guerra, tá? A União não vai esperar que aqueles senhores se juntem lá, né, na casinha deles e façam quórum adequado para promulgação de uma lei complementar. A urgência da guerra não permite isso, tá? Então não esqueçam isso, porque às vezes na hora da prova a gente tá nervoso, a gente tá afobado, e aí vem a questãozinha e você fala, e agora? Eu preciso de lei complementar porque é muito parecido, né? 148, dois incisos, né, de empréstimos compulsórios, 154 também, são duas situações bem específicas. Então lembra, guerra é urgência, tá? O que mais que precisa de lei complementar? Quais são as outras espécies tributárias? Impostos sobre grandes fortunas. 153, inciso 7 da Constituição Federal de 88. Por que o poder constituinte originário assim o quis, né? A única espécie de imposto de competência da União que precisa de lei complementar para ser instituído. Mistério. Escolha dele, tá? Só não pode esquecer disso. Contribuições previdenciárias residuais. Artigo 195, parágrafo 4º da Constituição Federal. Praticamente replica o que está no 154.1. Então, toda vez que eu falar em competência residual da União, né, que também é o ente competente para instituir contribuições previdenciárias, sempre eu vou precisar de lei complementar, certo? O que mais? Lei ordinária. Para instituir, para o exercício da competência, basta lei ordinária. Lei ordinária é a regra. A gente sabe que a Constituição Federal de 1988, não esqueçam dessa máxima, tá? Não cria tributos.
Não cria nada. Ela só está fazendo o quê? Ali dentro daquele capítulo da tributação, deferindo as competências de cada ente político, tá? Tá dizendo, ó, no 153, União, toma aqui, esses são seus. Estados-membros DF, no 156, toma aqui, 155, desculpa, toma aqui, esses são seus. Município e DF, esses aqui são seus. DF por conta da parte final do 147, tá? Então, a Constituição, gente, ela não cria tributos. E vamos dar uma pausa. Vamos lá. Então, peguei meu lápis, tá? Vocês vão ver que eu sou a rainha de derrubar o lápis. Bom, foi o que eu disse no bloco passado. Constituição Federal de 1988, ela não cria tributos. Ela apenas defere competências a serem exercidas pelos entes políticos que, por meio dessas competências, poderão, aí sim, criar, instituir, e quando eu falo criar, eu estou falando instituir os tributos das suas competências, certo? O diploma normativo ordinário, em regra, é a lei ordinária, tá? A gente viu agora há pouco quais são os casos que a Constituição Federal de 88 reservou para a lei complementar, certo? Tirando aquilo ali que foi reservado para a lei complementar, é tudo caso de lei ordinária. Então, a União, quando ela vai instituir, quando ela instituiu o imposto de renda, ela se valeu de uma lei ordinária, porque não existe exigência de lei complementar para tanto. O Estado-membro, quando instituiu o seu IPVA, da mesma forma, se valeu de uma lei ordinária, porque a Constituição Federal de 88, além de não criar o IPVA, apenas deferir competência ao Estado para que assim o faça, também não exigiu lei complementar. Da mesma forma, o IPTU, tá? E o diploma normativo por excelência para a instituição de tributo, a criação, é a lei ordinária. E aqui vamos tratar da lei delegada e medida provisória diretamente, porque elas são conjuntamente, até porque elas têm uma especificidadezinha que é comum às duas espécies normativas, tá? Lei delegada pode tratar de matéria tributária? Pode, gente, pode sim, tá? Não tem problema nenhum, salvo matéria reservada à lei complementar. Aí não pode, tá? Até aqui, ó. A Constituição Federal proíbe que seja utilizada a lei delegada em matéria tributária no tocante às matérias reguladas por lei complementar. Onde que está isso? Na Constituição, artigo 68, parágrafo 1º, parte final. Tá? Pronto. Medida provisória. O ente federativo pode criar, instituir o seu tributo por meio da edição de medida provisória? Pode. Contanto que não seja também matéria afeta a lei complementar. Então, a União, por exemplo, jamais poderá instituir o seu imposto sobre grandes fortunas por meio de uma lei delegada, por meio de uma medida provisória, muito menos por meio de uma lei ordinária. Porque a Constituição exige a edição de lei complementar para a instituição / criação, tá? Daquela espécie tributária. O que é mais aqui, gente? Mas lembrem-se que é muito importante. Medida provisória, ela tem força de lei. E por ter força de lei, tá? Se equipara à lei ordinária. E essa é uma da mesma forma, a lei delegada. Então, essa é uma das razões pelas quais, essa é a razão, na realidade, pela qual essas matérias aqui, essas espécies legislativas, não podem tratar de matérias reservadas à lei complementar. A proibição da medida provisória está lá, no 62, inciso 3 da Constituição Federal de 1988. Atos do Poder Executivo
podem tratar de matéria tributária? Sim. Vamos tratar logo aqui dos decretos-leis. Os senhores sabem que antes da Constituição Federal de 88, a gente tinha essa espécie normativa aqui, os chamados decretos-leis, que era por meio deles, eles eram parecidos, tá? Com a tal da medida provisória que a gente tem hoje, mas, como nós vivíamos num estado de exceção, não precisavam ser ratificados. Então, isso daqui era um diploma, tinha valor de lei, como o próprio nome diz, decretos-leis. Hoje em dia, o que nós temos são ato do Poder Executivo, por excelência, o decreto, e ele não tem, logicamente, a mesma hierarquia da lei. Na realidade, os decretos, eles visam esclarecer e especificar algumas leis no intuito de lhe dar aplicabilidade, principalmente os decretos de natureza tributária, né? Porque aí vem lei, decreto, pode vir uma instrução normativa, depois uma portaria no intuito de tornar a lei absolutamente aplicável, tá? Vamos dar uma olhadinha no que fala o artigo 99 do CTN. O conteúdo e alcance dos decretos restringe-se aos das leis em função das quais sejam expedidos, determinados com observância das regras de interpretação estabelecidas na lei. Ou seja, o decreto, por ser um ato infralegal, ele não pode inovar, principalmente em matéria tributária, frente ao princípio da legalidade tributária, e visam apenas esclarecer, aclarar a lei, certo? Resoluções do Senado Federal. Resoluções do Senado Federal também são fontes do direito tributário, especialmente no que diz respeito aos tributos de competência dos Estados-membros e do DF. Por quê? Porque o Senado Federal, gente, é a casa dos estados, não é isso? Então, por isso que incumbe, né? E é bom que a gente guarde isso para na hora da prova não ficar, e aí, a resolução do Senado ou é da Câmara? Não! Essas resoluções do Senado Federal que tratam de matéria tributária, que geralmente fixam ou alíquotas mínimas ou alíquotas máximas para determinados tributos, e podem verificar lá na Constituição que são tributos de competência dos Estados-membros e da União, essas resoluções tratam de interesses dos Estados-membros e do DF. E é por isso que incumbe ao Senado Federal fixar essas alíquotas máximas ou mínimas, tá? Tratado internacional. Vamos dar uma lida lá no 98 do CTN, para entender de uma vez por todas esse 98, tá? Porque esse artigo 98, ele já gerou muita celeuma na vida. Só que ele é muito simples, porque o STF resolveu isso daí, tá? Tem um tempinho que o STF praticamente resolveu, matou essa história do 98 do CTN. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pela que lhe sobrevenha. Bom, a gente sabe que tratado internacional, tá, são acordos, em suma, são acordos firmados pela República Federativa do Brasil, pelo Estado brasileiro, na ordem internacional, tá? Seja com um Estado, seja por meio de bilateral, né, com outro Estado, nação, ou multilateral, com vários outros estados, por meio de alguns organismos internacionais, tá? Podem versar sobre matéria tributária? Podem. Exemplo, tratados bilaterais entre estados para evitar bitributação da renda, certo? Pode. Qual a ideia aqui? Gente, o que o STF já falou? Olha, e isso estava muito claro antes da emenda constitucional 45 acrescentar esse parágrafo 3º ao artigo 5º, tá? Mas, mesmo assim, a celeuma foi resolvida rapidamente. Por quê? Porque esse artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, ele diz que tratados que
abordem matéria de direitos humanos, né? Tá lá no parágrafo 3º do artigo 5º, ó. O que ele fala? Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada caso do Congresso Nacional, ele dá o quê? O procedimento, o quórum de emenda constitucional para conferir status, equivalência à emenda constitucional. Só que a gente sabe que é pouco provável que matéria tributária seja, né, reconhecida como uma matéria de direitos humanos. Então, basicamente, esse artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, ele não tem aplicação no direito tributário. E o que acontece? O STF, antes disso daqui, ele já tinha dito o seguinte: olha, tratados internacionais, quando incorporados ao sistema jurídico brasileiro, eles têm status de lei ordinária. E por possuírem status de lei ordinária, eles se sujeitarão no que diz respeito, né, a sua vigência, a sua eficácia, né, às normas tradicionais de conflito de normas, de resolução de conflito de normas. Como a gente não vai poder falar aqui de hierarquia, porque lei ordinária e lei ordinária está todo mundo no mesmo plano, a gente vai falar em critério, princípio da especialidade, né, ou cronologia. Ou seja, se o meu tratado internacional de matéria tributária tratar especificamente de uma situação que a minha lei ordinária dentro do Estado brasileiro de matéria tributária trate de forma geral, quem vai prevalecer é o meu tratado internacional, que tem status de lei ordinária, tá? Da mesma forma, o princípio da cronologia. Olha, se a minha lei ordinária tratava dessa forma, e eu firmei um tratado internacional sobre essa mesma matéria, em que ela agora vai ser tratada dessa forma aqui, é o que vai valer. E se vier uma outra lei, tá, e revogar o estabelecido nesse tratado, tá tudo bem. É isso mesmo, porque eu estou trabalhando com normas que possuem força de lei ordinária. A minha lei ordinária, produzida dentro do Estado brasileiro, e o meu tratado internacional, tá? Uma coisa, gente, né, é óbvio que uma lei que depois venha e revogue o tratado, ela tem um efeito dentro do território brasileiro e outro no plano internacional, tá? No caso, equivaleria a uma denúncia no plano internacional, mas para a gente aqui do direito tributário, o que importa é o que está aqui. E é isso. Então, é isso que o CTN fala, ó. Pode uma lei superveniente revogar as disposições que existirem em um tratado? Pode. Pode sim. E aí, no caso, como o tratado ele vai ter status de lei ordinária, deixa eu só voltar aqui, obviamente o STF já falou, olha, como o tratado, quando é incorporado no Estado brasileiro, ele adquire status de lei ordinária, força de lei ordinária, obviamente matérias que a Constituição Federal de 88 reservou para lei complementar não poderão ser tratadas por meio, ó, a redundância, não poderão ser dispostas, melhor falando, por meio de tratados internacionais, certo? Convênios. Convênios celebrados entre a União, os estados, o Distrito Federal e municípios também é fonte do direito tributário, tá? São chamados convênios de cooperação entre os entes federativos. São convênios que servem para permuta de informações constantes dentro, nos bancos de dados de cada ente federativo acerca dos seus contribuintes. Por isso que nós possuímos o chamado domicílio fiscal, tá? E no intuito de fiscalizar, de cruzar informações para verificar, né, se é verídica, se é inverídica, os estados-membros, né, quer dizer, na realidade, os entes políticos, não vou nem falar só estados-membros, é porque eu já estou pensando aqui nos convênios de ICMS, os estados-membros, os entes políticos
tá? Eles podem firmar esses convênios de cooperação mútua. Atenção, e aqui sim, existem alguns convênios que eles possuem previsão constitucional, tá? Esses convênios aqui de cooperação, eles têm status de normas infralegais, tá? Infralegais. Vai poder sofrer controle de constitucionalidade? Um convênio firmado entre os entes políticos que tenham só como finalidade permuta de informações de matéria tributária, né? Vai poder sofrer controle de constitucionalidade? Não. Esses aqui não. Por quê? Porque ele é um ato infralegal. Porém, a Constituição Federal de 88, tá? No intuito de evitar a chamada guerra fiscal, especialmente no que diz respeito ao ICMS, tá? E aí incumbe ao CONFAZ, que é o Conselho de Política Fazendária, tá? Firmar esses convênios e essas resoluções, esses acordos feitos por meio do CONFAZ. Esses convênios aqui de previsão constitucional, eles excepcionam a regra aqui, tá? De que o convênio é um ato infralegal. Esses convênios de extração constitucional, que estão lá no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G da Constituição Federal de 88, eles têm um status de lei, tá? Por quê? Porque a legitimidade deles decorre diretamente da Constituição Federal. Essa espécie normativa, esse convênio aqui, ele decorre diretamente da Constituição Federal. E aí, esses aqui podem sofrer controle de constitucionalidade em matéria tributária. Então, esses convênios do ICMS, que estão no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G da Constituição Federal de 88, gente, eles podem sofrer controle de constitucionalidade, tá? Mas só esses daqui, de extração constitucional, porque possuem o status de lei ordinária, eles se equivalem a uma lei ordinária, tá? Porque a origem deles é constitucional, por determinação constitucional. Normas complementares àquelas contidas no artigo 2º e artigo 96 do CTN. Artigo 100. Tá lá, ó, são normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos. Quando eu estou falando a lei aqui no artigo 100, a gente tem que pensar em tudo, tá? Desde a Constituição até a minha medida provisória, tá? Então, vamos lá. São normas complementares. Inciso 1. Atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas. Aquilo que eu falei, são atos infralegais. O próprio caput 100 do CTN já deixa bem claro, olha, isso daqui não tem força de lei. Isso é ato normativo que vai aclarar, que vai detalhar, que vai especificar e dar aplicabilidade efetiva à lei. Portarias, instruções normativas, circulares, que são atos internos, tá? Uma circular determinando como deve ser feito o lançamento, tá? Decorre isso aqui, esses atos normativos, daquilo que a gente aprende no direito administrativo, né? O poder regulamentar. E por isso não podem inovar na ordem jurídica, não podem inovar naquilo que foi estabelecido, não apenas na lei, mas no ato legislativo, tá? No ato legislativo, e quando eu falo em legislação, eu estou falando sobre todos os diplomas, todas as espécies de atos normativos anterior à lei, né? Então, eu tenho lei,
o decreto não pode inovar a lei, depois o decreto uma portaria, e a minha portaria não vai poder inovar o meu decreto, uma instrução normativa, e a minha instrução normativa não vai poder inovar na minha portaria, certo? Decisões administrativas que tenham caráter normativo. A ideia aqui é dar segurança para o contribuinte. Tá lá, ó, inciso 2. As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa a que a lei atribua eficácia normativa, tá? A ideia aqui, gente, é a jurisprudência administrativa em matéria tributária conferir segurança ao contribuinte. A partir do momento que aquele determinado órgão administrativo tributário começa a decidir de determinada forma, é porque ele entende, né, o órgão, que aquele procedimento é o correto. E isso vincula esse órgão administrativo decisório. Porque o contribuinte começa a se comportar em razão daquela decisão, principalmente quando ela é reiterada, e por isso que a gente fala em jurisprudência, tá? E aí, o órgão, não bastando decidir, ele confere eficácia normativa. Olha, isso que a gente está decidindo aqui, ele tem eficácia para aplicação a todos os casos iguais a esse. O contribuinte começa a se comportar dessa forma. Então, a ideia é que as cortes administrativas, né, que tratam de matéria tributária, como exemplo o CONFAS, ou algum órgão dos Estados membros e do município e do Distrito Federal, que trate da matéria tributária, né, que decidam o dissídio administrativo tributário, eles decidam, criem a jurisprudência, essa jurisprudência se vire norma a ser seguida pelo contribuinte, no intuito de conferir segurança jurídica a todas as partes da relação jurídica tributária, tá? 3. As práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas. Aqui a gente está falando de costume, tá? Então, o costume administrativo, da mesma forma aqui que a jurisprudência administrativa, né? A prática reiterada aqui de determinada conduta pela administração, até que ela resolva não mais acatar, resolva não mais praticar um determinado ato administrativo dessa forma. Por exemplo, uma fiscalização, tá? Olha, como é que você fiscaliza? Eu fiscalizo, eu vou lá, auditor fiscal, vou fiscalizar o contribuinte. Chego lá, peço para que ele deixe todos, 2 livros só, olha, só quero 2 livros. Os 2 livros obrigatórios, tá? E o contribuinte vai lá e só prepara para mostrar os livros obrigatórios. E aí, isso durante anos, tá? E o que acontece? Em um determinado dia, o auditor fiscal chega lá, então, além dos livros obrigatórios, você tem alguns livros facultativos? Sim. Então, hoje, eu não vou lhe fiscalizar apenas pelos seus livros obrigatórios, eu quero seus livros também facultativos. Só que o contribuinte não está preparado para aquilo e não está com seus livros preparados. Por exemplo, seus livros estão no contador. E a gente sabe que a fiscalização, ela tem dia e hora marcados, certo? Então o contribuinte vai falar, olha, mas não era assim, está no contador, o contador está fazendo um trabalho nos meus livros, vou lhe autuar. Não pode, gente. Por quê? Porque o costume dessa autoridade fazendária, no exercício da sua fiscalização, era apenas a exigência dos livros obrigatórios. Então, se ela vai modificar a sua conduta sem qualquer respaldo na lei, porque da lei, logicamente, ninguém pode se esquivar, né? Por isso que existe a presunção de que todos conhecem a lei, uma vez publicada. Então, esse costume administrativo, ele não pode simplesmente ser abandonado subrepticiamente pela administração, tá? Por quê? Porque o costume também é fonte de direito, inclusive do direito tributário, conforme o inciso 3 do artigo 100. Inciso 4, já falei, né? Sobre os convênios que entre si celebram a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Nesse caso aqui, trata-se desse convênio aqui, tá? Desse aqui, e não daquele de previsão constitucional. Sigamos, agora sim.
vamos para o objeto, né, da nossa relação jurídico-tributária, a prestação. Vamos entender o que é tributo. Uma vez vista, né, uma vez visto todas as fontes do direito tributário, precisamos saber o que é tributo, o que é o objeto da relação jurídica tributária entre o Estado e o contribuinte / responsável, regido por todos aqueles diplomas normativos, cuja prestação é o tributo. A definição de tributo, está lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional. E assim diz: tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. E vamos dar uma pausa. Vamos lá. Bom, a gente terminou, desculpem, o último bloco introduzindo a definição de tributo, que está lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Tributo, e aí, cadê? Tá com código aí, né, querido? Joia. Tributo, e você vai grifar algumas coisas. É toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante a atividade administrativa plenamente vinculada. Grifou? Joia. Bom, a gente precisa entender qual é o objeto da nossa matéria, qual é a cobrança do Estado, tá? Que vai merecer não apenas a atenção, mas a aplicação das normas de direito tributário, que são diferentes das normas aplicadas a, por exemplo, uma multa administrativa ambiental, uma multa administrativa de trânsito, certo? Isso é muito importante, gente, porque decorre daí que ao tributo aplica-se o Código Tributário Nacional. Essas duas espécies que eu falei agora, não, em que pese, né, uma vez que o senhor sofra uma sanção por falar ao telefone enquanto dirige, se o senhor não pagar a sua multa, você vai ser executado por meio de uma execução fiscal. Porque o procedimento de execução fiscal, como eu já disse, ele serve para cobrar os créditos, tá, da fazenda de natureza tributária e não tributária. A chamada dívida ativa, de natureza tributária ou não tributária. Certo? O cabelo tá caindo. Bom, tributo é prestação pecuniária compulsória. Primeira coisa, dinheiro. E é obrigatório. Por quê? Porque eu estou falando em pecúnia, em compulsoriedade. Quando eu falo em prestação, primeira coisa que me vem à cabeça, porque eu já estudei direito civil, é obrigação. Não é isso? Direito obrigacional, o senhor também. Isso daí o senhor tá careca de saber, né? Porque estuda muito direito civil. Não dá esse valor todo para direito tributário, mas dá muito para direito civil. E quando eu falo em obrigação, a obrigação pode decorrer de lei ou do negócio, né, jurídico. Isso aqui não interessa para o direito tributário. Por quê? A obrigação tributária, ela decorre da lei e é por isso que ela é compulsória. Porque uma vez instituído o tributo, né, o ente político foi lá e exercitou a sua competência tributária promulgando uma lei instituindo um tributo,
prevendo na lei a hipótese de incidência, você praticando o fato gerador da hipótese de incidência legal, não tem jeito. Você vai ter que pagar tributo, tá? O tributo respectivo do fato gerador. Ah, mas eu não quero pagar. Não tem problema, não faz de novo. Mas esse aí que já está feito, já era. Você vai ter que pagar o tributo sob pena de ser executado mais na frente. E é por isso que a gente fala que se trata de uma obrigação compulsória e de uma obrigação que decorre de lei e que é diferente de contrato, tá? A relação jurídico-tributária entre o ente político tributante e o contribuinte responsável não é uma relação contratual, é uma relação obrigacional e compulsória, porque decorre da lei, tá? Em moeda, por que que eu falo, se eu falei dinheiro, né? É porque não pode ser pago in natura ou in labore e tem que ser em moeda corrente, a nossa, salvo, logicamente, imposto de importação, né? Que você importa pelo dólar, mas quando chega aqui na hora de pagar o tributo vai ser convertido. Então, no final das contas, é uma exceção que confirma a regra, certo? Tá? Então, em moeda, tem que ser a moeda corrente do ente tributante, real. E quando eu falei em dinheiro aqui, eu estava falando que tributo não se paga ainda, isso vem aqui, tá? In natura ou in labore. Eu não pago tributo com um bem móvel ou imóvel, o que não seja dinheiro. Eu não pago tributo com força de trabalho, tá? Aline, mas espera aí, na execução fiscal, não vai lá e não penhora, né? Os bens da gente, sim. Mas aqueles bens serão leiloados, eles serão arrematados, né? Por meio de um leilão e o que vai ser vertido para o cofre público é dinheiro, que é o que interessa para o Estado, para que ele possa pagar, inclusive, o subsídio do senhor daqui a uns tempos. Ou o senhor vai querer receber seu subsídio em trabalho de terceiro? Não, né? Todas as atividades que são custeadas por tributos, as atividades estatais, elas são custeadas por meio de pecúnia, de dinheiro, tá? Bom, vou até apagar isso aqui para a gente trabalhar isso aqui bem direitinho. Que não é sanção de ato ilícito. Tributo não é sanção, tá? Tributo não é penalidade. Não é, tá? Vamos lá. Olha, quando a lei institui o tributo e o senhor pratica o fato gerador e o senhor vai ter que recolher o tributo, o que o Estado está fazendo é invadindo a sua propriedade, certo? E para invadir a sua propriedade desse jeito, a sua atividade tem que ser lícita. Porque veja que coisa ilógica. Se o Estado institui que o fato, a hipótese de incidência da obrigação tributária é um ato ilícito, ele está lhe dando o seguinte comando: olha, pode aprontar à vontade, porque eu vou lhe tributar e até porque eu preciso trazer recursos para os meus cofres. Não tem sentido, gente, tá? Quando eu falo em tributação, eu estou falando em invasão da propriedade privada por meio do Estado, por conta de uma autorização constitucional. O que o Estado quer, o direito fundamental que o Estado está mitigando é a sua propriedade. Quando eu falo em sanção, aí você já fez bobagem, né? Lembra do exemplo que eu falei agora há pouco, da multa, porque você estava falando no celular, tá? Porque logicamente, o senhor não faz isso, eu também não, ninguém faz. Mas suponhamos, né, que fizemos. Seremos multados. Por quê? Porque estávamos praticando um ilícito administrativo.
Porque quando o Estado proíbe que alguém fale ao celular dirigindo, não é o seu direito. O Estado, na realidade, ele não quer te multar. Na realidade, ele quer te dar o seguinte comando: olha, não fala ao celular enquanto você estiver dirigindo, por favor, porque isso põe em risco a sua vida, bem como a de outras pessoas. E aí, se você dirigir falando ao celular, eu vou te multar. Porque essa é a forma que o Estado tem de coagir o cidadão a se comportar como o Estado quer, que é dirigindo sem falar ao celular. E quando o Estado faz isso, o Estado não quer invadir a sua propriedade. O Estado não está invadindo o seu direito fundamental de propriedade. O Estado está invadindo o seu direito fundamental de liberdade, de se comportar como você bem entender. Entendeu? Por quê? Porque se você fosse uma pessoa livre, como você queria, você fala no celular até quando estiver pilotando um avião. E aí eu acho que teria menos problema, né? Porque tem um piloto automático. Mas enfim. Então que fique bem claro. Quando eu falo em tributo, eu falo em invasão do direito de propriedade. Quando eu falo em multa, eu estou falando em invasão de liberdade. Tá? O Estado está querendo que você se comporte de uma determinada forma, por meio da sanção, por meio de coação, tá? Ué, Aline, mas espera aí. Mas no direito tributário não tem multa também? Porque eu já vi, multa tributária. Tem, gente, tem. Pelo descumprimento de obrigação acessória. Pelo descumprimento de obrigação que o Estado quer, de comportamento que o Estado quer que você adote como contribuinte. Exemplo, emitir nota fiscal. Quando você está lá, né, a pessoa está lá exercendo a sua atividade comercial e não emite a nota fiscal em que pese ter a determinação legal para tanto, ela vai ser multada. Porque ela está cometendo um ilícito administrativo tributário. Por quê? O que o Estado quer? Por meio dessa coação, que você, comerciante, contribuinte, uma vez praticado o fato gerador de circular a mercadoria, emita nota fiscal, porque é o registro do tributo, que precisa ser lançado e pago por você. É o registro da base de cálculo, para você não sonegar tributo. Certo? Então, observe, gente. São condutas estatais absolutamente distintas. Quando eu falo em multa, eu falo em comportamento ilícito do indivíduo. Quando eu falo em tributo, eu falo em comportamento lícito. Então, quer dizer que todo fato gerador da espécie do tributo, né, a hipótese de incidência, é um fato lícito, sim. Sim, é um fato lícito. A gente vai ver isso daqui mais na frente, mas só para adiantar. Qual é o fato gerador do imposto de renda? Auferir renda. Grosso, estou aqui falando sem a gente adentrar em especificidades. Auferir renda. Auferir renda. Pode, querido. Você pode auferir renda por meio do trabalho, por meio de uma aplicação em poupança, enfim, né? Por meio de uma aplicação no sistema, em algum investimento, enfim. Se você auferir renda, você vai pagar tributo. O direito tributário, ele não se incomoda se você está auferindo renda de forma lícita ou ilícita. O fato gerador do imposto de renda não é auferir renda por meio do trabalho lícito, não, tá? Isso é uma afirmação errada. Quem fala que a hipótese de incidência pode ser a hipótese de incidência ou fato gerador concreto, como alguns doutrinadores dizem, pode ser um fato lícito ou ilícito, tá errado.
tá? É sempre um fato lícito da vida. Só que de onde decorre esse fato lícito é que não interessa ao direito tributário, tá? E, entendido isso, instituído por lei, tá? Princípio da legalidade. Ora, se o Estado vai invadir a sua propriedade, ele só pode fazer por meio de lei, tá? Em regra, lei. Eu preciso de lei para exercer a competência tributária, eu, ente tributante. Cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada, como está aqui, cobrado mediante atividade plenamente vinculada da administração, como está na parte final do artigo 3º do CTN. Cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Que atividade administrativa é essa? É o tal do lançamento. É dever funcional, tá, do fiscal lançar o tributo uma vez verificada a ocorrência do fato gerador. Ele não tem escolha, inclusive sob pena de prevaricar, tá? Uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, tem que lançar. Não adianta o cidadão chegar lá e chorar as pitangas dele, tá? Para dizer, olha, então, eu não posso pagar. Não posso fazer nada. É dever legal do fiscal, por conta de ser atividade administrativa plenamente vinculada à ocorrência do fato gerador, lançar o tributo. Isso pode funcionar para o particular, né? O cidadão chega lá, conta uma história triste, você perdoa a dívida dele. Mas para a administração tributária, jamais. Bom, natureza jurídica das espécies tributárias, tá? A gente sabe que as espécies tributárias, atualmente, conforme Constituição Federal de 88 e entendimento do Supremo Tribunal Federal, são 5, né? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais e empréstimos compulsórios. O artigo 4º do CTN, ele diz que a natureza jurídica, ele determina, né? Ele informa como nós reconheceremos a natureza jurídica das espécies tributárias, ou seja, o que elas são, tá? O que é isso daqui? Essa cobrança aqui estatal, esse fato gerador, é um fato gerador de uma taxa, de um imposto, de uma contribuição? Vamos lá. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la. 1. A denominação e demais características formais adotadas pela lei. 2. A destinação legal do tributo, do produto, da sua arrecadação. Exemplo. Olha, quando foi instituída aquela COSIP, em uma primeira oportunidade, tá? Ela foi instituída por meio de taxa de iluminação pública. A gente sabe que, segundo 145, desculpe, da Constituição, a taxa de serviço público, ela tem como fato gerador um serviço público específico e divisível. Iluminação pública é um serviço geral. Então, quando os entes políticos foram lá e instituíram a taxa de iluminação pública, ora, iluminação pública é um serviço geral. Não tem como a gente verificar quem se ilumina por baixo do poste, né? Não tem como colocar um fiscal de tributo para falar, então, você acabou de ser iluminado por esse poste, vou lhe autuar, né? Vou lançar uma taxa para o senhor pagar. Não tem, porque é um serviço geral. E essa taxinha aqui, então, por conta exatamente do fato gerador dela ser a iluminação pública e um serviço geral, é óbvio que se tratava de um imposto, né? E aqui imposto, entre aspas, tá, gente? Por quê? Porque o imposto é que tem essa característica de custear serviços gerais, onde há uma prestação de serviço público, porém não direta, mas indireta. Então, com base no artigo 4º do CTN, isso aqui foi declarado inconstitucional, tá? Até porque
a gente precisa ler esse artigo 4º do CTN aliado ao seu artigo 5º. O CTN adota a teoria tripartite. Ela diz que no artigo 5º os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então era muito fácil verificar dentro da teoria tripartite, por meio da aplicação do artigo 4º, a natureza jurídica daquela cobrança, né? Daquele tributo, o que ele era. Ó, se for algo que não tenha como contraprestação, algo direto do Estado, não pode ser imposto, né? Isso é taxa, tá? Aliás, que tenha, isso é taxa. Se for algo que valorizou o imóvel ali, não é imposto nem é taxa, é contribuição de melhoria. Então, observa, era muito simples. Só que aí veio a Constituição Federal de 88, que, além dessas 3 espécies tributárias, trouxe mais 2, né, ali dentro do sistema tributário nacional traçado pelo Poder Constituinte originário, que é o empréstimo compulsório e as contribuições especiais. E aqui, quando eu falo contribuições especiais, contribuições previdenciárias, CID combustíveis e contribuições profissionais, tá? Previdenciárias não, melhor falando, contribuições para a Seguridade Social, certo? E aí, o que foi preciso fazer? Foi preciso se mitigar a aplicação do artigo 4º do CTN. Por quê? Porque a destinação legal do tributo começou a se apresentar como um fator de verificação da natureza jurídica do tributo. E isso ficou muito claro com a comparação dessas 2 espécies tributárias aqui, o imposto de renda de pessoa jurídica e a contribuição sobre o lucro líquido. Aqui tá errado, é CSLL. Contribuição sobre o lucro líquido, CSLL, tá? Então, gente, o que aconteceu? Observe, o fato gerador do meu imposto de renda da pessoa jurídica é o lucro, tá? O fato gerador da minha contribuição social sobre o lucro líquido também é o lucro. Eu pago imposto de renda, no caso, a pessoa jurídica paga imposto de renda de pessoa jurídica, tá? E não recebe nenhuma contraprestação direta do Estado, não. Ela simplesmente auferiu o lucro e ela vai pagar o imposto. Da mesma forma, essa contribuição aqui, tá? Não existe nenhuma contraprestação estatal para o pagamento da contribuição sobre o lucro líquido. A pessoa jurídica auferiu o lucro e vai pagar também contribuição sobre o lucro líquido. Aline, mas isso é bitributação. No final das contas, eu tenho 2 espécies tributárias que incidem sobre o mesmo fato gerador, né? Bitributação não, bis in idem. Bitributação jurídica para quem entende que é bitributação jurídica, tá? Bis in idem. 2 espécies tributárias cobradas pelo mesmo ente federativo, a União, que tem o mesmo fato gerador. Não. Segundo o artigo 4º, isso logicamente foi levado ao Supremo Tribunal Federal. Segundo o artigo 4º do CTN, se a gente fosse levar ele ao pé da letra, só que ele apenas fazia referência ao artigo 5º do CTN, aí sim, a gente tinha um bis in idem. Só que a gente precisa lembrar 2 coisas. A destinação. O nome, que é diferente, mas principalmente a destinação. O imposto de renda pessoa jurídica, a receita dele, ele é um tributo de arrecadação não vinculado.
A receita não está vinculada a nenhuma despesa do Estado. Já a CSLL, tá? Aqui sim, vinculada. A receita está vinculada à Seguridade Social. E é nesse ponto que o artigo 4º do CTN, ele foi mitigado no inciso 2 e no inciso 1. Porque a denominação agora interessa, pós-Constituição Federal de 88, e se essa denominação, aliada à sua destinação, diferirem, do imposto, então tá tudo certo. Então, nesse caso aí, eu preciso mitigar, pós-Constituição Federal de 88, a aplicação do meu artigo 4º do Código Tributário Nacional. Certo? Foi o STF que assim decidiu, gente, quando essa matéria chegou até a Corte, porque, afinal de contas, é a Corte quem decide sobre Constituição, especificamente bis in idem, tá? Não autorizado. A gente já volta. Certo? Vamos só concluir essa parte aqui do artigo 4º, inciso 2 do CTN. Bom, então a gente já sabe que a denominação aliada à finalidade da espécie tributária, destinação da espécie tributária, influencia sim agora, pós-Constituição Federal de 88, no reconhecimento da natureza jurídica daquela espécie tributária, tá? Também, outro aspecto que precisa ser considerado é a restituibilidade ou não da espécie tributária, que é a devolução do montante arrecadado. Isso aqui tem a ver com quem? Artigo 148 da Constituição Federal, empréstimo compulsório, que é o único dos tributos, a única espécie tributária que está lá no 148 da Constituição Federal, no seu parágrafo único, que diz que a aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou a sua instituição. Ou seja, além da restituibilidade, a destinação da receita de empréstimo compulsório também mitiga a regra do inciso 2 do artigo 4º. Porque ele diz o quê? Olha, a receita será aplicada àquela situação prevista no inciso 1 ou 2, tá? Que deflagrou a instituição de empréstimo compulsório. Característica dos tributos quanto à sua finalidade. Bom, a gente tem 3, né? Fiscalidade, extrafiscalidade e parafiscalidade. Fiscalidade. O intuito do ente político é fazer recurso no seu cofre, tá? Auferir receita. Dinheiro para dentro do caixa. É isso, tá? Mais nada, mais nada. Mais nada. Ele simplesmente quer que o senhor, por meio da sua propriedade, contribua para a prestação de serviços públicos, para o custeio do Estado. É isso, a função é essa. Exemplo, IPTU, finalidade meramente arrecadatória, tá? Se o senhor é proprietário de um imóvel urbano, logicamente, porque eu estou falando de IPTU, porque se fosse rural, localizado, né, em região urbana, o senhor vai pagar IPTU. Se for rural, né, em zona rural, o senhor vai pagar ITR. É isso, a ideia é essa. Extrafiscalidade, intervenção. O Estado quer intervir por alguma razão que ele entende, né, por alguma razão que ele entende importante, reger uma determinada situação do meio econômico ou social por meio da tributação. Exemplo, imposto de importação e de exportação. Por meio desses tributos aqui, o Estado, além de
regular o comércio interno, a ordem econômica. Ele também consegue fiscalizar as suas fronteiras daquilo que está entrando, já ia derrubar, ou saindo do território nacional. A tributação, a aduana, é uma das formas que o Estado tem de regular as suas fronteiras, de controlar o seu mercado interno. E às vezes, por isso, ele aumenta a alíquota ou diminui de uma determinada mercadoria. Para a fiscalidade, aqui o Estado delega a capacidade tributária, que está lá no artigo 7º do Código Tributário Nacional. Por que o Estado faz isso? Porque não interessa a ele cuidar disso, de fiscalizar, de arrecadar, de ter esse trabalho. Por quê? Porque a grana não vai ficar com o ente político. Exemplo, gente. Contribuições, essas contribuições profissionais, CRM, essas contribuições para o Sistema S. A gente sabe que a competência para instituir essa turminha aqui é da União. Por quê? Porque CRM, né, CRO, Conselho de Psicologia, Senai, Senac, não possuem competência tributária. Simples assim. A Constituição Federal só deferiu competência tributária aos entes políticos. Só quem pode instituir tributo é a União, Estados membros, Distrito Federal e municípios. Porém, alguns desses entes políticos, alguns não, só a União, é só a União mesmo, tá? Precisam instituir algumas cobranças que não farão parte da sua receita, porque a Constituição assim determina, que são as contribuições, por exemplo, das categorias profissionais, aquela lá do CRM, CRO. E o que acontece? A União vai lá, promulga a lei, porque afinal de contas, só ela possui competência tributária para instituir essa contribuição especial, que é a contribuição de interesse do profissional, né? Aquela anuidade que se paga ao CRM, tá? É só a União que pode instituir, só que na mesma lei que a União vai lá e institui, ela já delega, por conta do permissivo do artigo 7º do CTN, né? A atividade de arrecadar, fiscalizar. É por isso que quem executa, quem cobra, são esses conselhos e não a União. Entendeu? Porque a União delegou. Por que ela fez isso? Olha, quer saber? Eu vou gastar com o meu servidor, né? Os meus bens, a minha receita para arrecadar e fiscalizar uma receita que não vai ser recolhida para o cofre do Tesouro Nacional. Eu não. Eles que façam. Da mesma forma, gente, SESC, Senai. A União vai lá e institui, essas contribuições estão no 240 da Constituição Federal, tá? E a União vai lá, institui porque ela tem que instituir. Então, observem. Essas contribuições especiais, essas espécies tributárias não estão apenas dentro do sistema tributário nacional. Tem lá a 240, tem a 212, parágrafo 5º, que é o salário educação, tá? Então a União vai lá, institui e fala, olha, mas toma que o filho é teu. Cuida aí. Arrecada, fiscaliza, cobra, é tudo pro seu cofre. E é isso que a gente chama de parafiscalidade, porque são órgãos paralelos ao Estado, porque não fazem parte da sua estrutura administrativa direta, que, paralelamente ao Estado, exercem a capacidade tributária. Classificações relevantes de tributos. Tributo vinculado. Tributo vinculado é aquele em que há contraprestação do Estado. Ou seja, existe uma relação de bilateralidade entre contribuinte e Estado.
tanto Estado quanto contribuinte conseguem se enxergar perfeitamente, porque aquele serviço público que o Estado está prestando, ele consegue ser destacado para uma determinada pessoa por meio de uma contraprestação. Desculpa, que é ou é a taxa ou a contribuição de melhoria. Então, aqui, quando eu falo em tributo vinculado, eu falo em eu pago e o Estado faz para mim, tá? Tributo não vinculado, não há contraprestação específica do Estado, é uma contraprestação geral, voltada para todos, onde o Estado não consegue enxergar especificamente o seu cidadão que está custeando aquele determinado serviço público. Exemplo, segurança pública, tá? Aqui você faz, tá? E o Estado simplesmente vai receber por meio da tributação. Exemplo, impostos e contribuições. Nessa relação aqui do tributo não vinculado a uma contraprestação direta do Estado, o Estado não consegue lhe enxergar. O Estado somente enxerga a todos de uma vez. Diferente daqui. Quando você vai, por exemplo, pedir a expedição de uma certidão em um órgão público e é cobrada uma taxa, por isso, o Estado consegue lhe enxergar. O Estado vai expedir a certidão para você. Tá lá o seu nominho, dizendo que nada consta de errado. E você paga por isso. E há uma contraprestação, uma relação contraprestacional. Da mesma forma na contribuição de melhoria. Tá? O Estado consegue perceber quem foi que teve o seu imóvel valorizado por conta da obra pública. Aqui não. Segurança pública, não. O Estado não consegue lhe perceber. E quando você pratica o fato gerador, observe que aqui você praticou o fato gerador e o Estado te percebe. Aqui não. Você aufere renda, o Estado não te percebe não, meu amigo. Você auferiu renda, você não invocou nenhuma atividade específica do Estado. Por isso que não há essa relação de eu te vejo e você me vê. Tributo de arrecadação, receita vinculada. Já dei exemplo, né? Empréstimo compulsório e contribuições especiais. São aqueles tributos que possuem na sua receita a destinação especificada. Que aquela receita daquele determinado tributo, quando ingressa no cofre do Tesouro Nacional, já possui uma despesa rubricada para ele, especificamente para ele. Já possui destinação, porque a Constituição assim determinou. Tributos de arrecadação, receita não vinculada, são aqueles tributos que visam custear despesas gerais. Entra no cofre do Tesouro Nacional, vamos ver quanto tem, vamos começar a pagar. Exemplo, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Taxas e contribuições de melhoria estão grifados por quê? Já digo, vamos lá. 167 da Constituição Federal. O artigo 167 da Constituição Federal, no seu inciso 4º, ele diz que a receita de imposto não pode ser vinculada, em regra, a atividades específicas do Estado. Por quê? Porque ele serve para custear despesas de forma geral. Lá no inciso mesmo, já tem as chamadas exceções a essa não vinculação. Observem que o 167, inciso 4, ele só fala em imposto. Taxas e contribuições de melhoria são tributos de arrecadação não vinculada, gente, tá? É porque nós temos a falsa impressão de que quando eu estou pagando uma taxa para o Estado, aquela taxa que eu estou pagando, ela vai servir para custear aquele serviço público específico e divisível que o Estado está me prestando, e não é isso, não, tá? Não vai comprar a folha, não vai pagar a folha da sua certidão, porque se assim fosse, não ia ter nem folha,
né? O servidor público ia falar, bom, agora que você pagou a taxa, eu vou ali na papelaria, vou ver se temos autorização, né, para dispensar a licitação, vou ali em face do valor, vou ali na papelaria e vou comprar o papel e vou emitir a sua certidão. Observem, não necessariamente a receita da taxa vai servir para custear aquele determinado serviço público, até pode, mas não existe essa obrigatoriedade. É por isso que a gente diz que é um tributo de receita não vinculada, porque nos de arrecadação e receita vinculada existe a obrigatoriedade legal da vinculação, por ordem constitucional, tá? Quando a gente fala de contribuição de melhoria, aí é que fica mais fácil de se entender, porque é uma questão de lógica. A contribuição de melhoria, ela só pode ser cobrada depois da implementação da valorização no imóvel do contribuinte. Ou seja, a obra precisa ser concluída, ou parte dela que, a partir daí dessa conclusão parcial, já gere um enriquecimento, uma valorização do imóvel do contribuinte. Então é óbvio que esse recurso não vai custear a obra, porque a obra já foi feita com recursos públicos, provavelmente impostos, certo? Então é por isso que a gente diz que essas espécies tributárias aqui, em que pesem sugerirem a vinculação da sua receita aos fatos que lhe dão origem, não são tá? Não são vinculadas. Tributo real é aquele que é graduado unicamente em face da coisa que é tributada. Exemplo, IPVA. Eu não pego características pessoais do contribuinte, mas da coisa. É aquele tributo que incide sobre signo de riqueza do contribuinte. Tributo pessoal. Esse aqui sim, tem lá a ver com 145, parágrafo 1º da Constituição Federal, que trata do princípio da capacidade contributiva. E ele é graduado em cima de características pessoais do contribuinte. Imposto de renda. É o meu exemplo, mas é o meu exemplo lá constitucional. Espécies tributárias correntes. Os senhores sabem que quem estuda direito adora uma corrente, né? E aí sai surgindo. E aí nós temos da bipartite, acerca das espécies tributárias, nós temos da bipartite a hexapartite. Essa daqui surgiu depois da emenda que instituiu a contribuição de serviço de iluminação pública, a COSIP. O que é que tem prevalecido? Pós-Constituição Federal de 88 e conforme o próprio STF, as espécies tributárias são 5. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições, e aqui as do 149 e do 149A, que é a contribuição de iluminação pública, tá? Que foi instituída pela Emenda Constitucional 39 de 2002, e empréstimos compulsórios. Como eu já disse aos senhores, o Código Tributário Nacional, no artigo 5º, ele fala que as espécies tributárias são 3, tá? Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, o Código Tributário Nacional, ele adota a teoria tripartite. Ah, mas se vier na prova, tá errado. Não. Cuidado, porque depende. Depende do parâmetro de questionamento do seu examinador. Se o seu examinador te der como parâmetro para você definir a teoria aplicada às espécies tributárias, o Código Tributário Nacional, então a teoria é tripartite, porque o Código Tributário Nacional de fato adota a teoria tripartite. Porém, se ele tiver a Constituição Federal de 88 e o entendimento do Supremo Tribunal Federal, aí sim, pentapartite. Então, se vier na prova do senhor, segundo o Código, após a Constituição Federal de 88, o Código Tributário Nacional
passou a adotar a teoria pentapartite. Gente, tá errado. Tá errado. O Código Tributário Nacional, mesmo com a Constituição Federal de 88, uma vez que ele não foi alterado, tá? Adota a teoria tripartite. E isso já foi questionado em prova. E muita gente errou. E muita gente esperneou. E o examinador deu de ombros. Porque ele queria simplesmente saber se você conhecia o Código Tributário Nacional. Porque não existe uma pessoa que vá lidar com direito tributário que não conheça algumas especificidades do Código Tributário Nacional. Inclusive, qual a teoria que o Código Tributário Nacional adota acerca das espécies tributárias, certo? Então, por favor, tenham bastante atenção a isso. Quando o parâmetro de pergunta for o Código Tributário Nacional, deixando claro o examinador que ele quer saber quais são as espécies tributárias, e a teoria adotada pelo Código Tributário Nacional é teoria tripartite. Quando ele fala em Constituição Federal de 88 e STF, aí sim, pentapartite. Impostos. Artigo 16 do Código Tributário Nacional. Tá lá. O imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Ou seja, o Estado não te deve nada, contribuinte. Se você praticar o fato gerador do imposto, você é quem deve ao Estado. É isso, tá? Porque no Estado, você pratica a hipótese de incidência, tornando concreto o fato gerador, e você paga. E o Estado não tem que lhe devolver diretamente, especificamente, nada. Certo? Por isso que a gente diz que o imposto, ele é um tributo contributivo, eminentemente contributivo, que visa contribuir para o custo do Estado. Ele visa custear serviços gerais e indivisíveis. As competências tributárias para a instituição de impostos, está lá distribuída nos artigos 153, 154, incisos 1 e 2 da Constituição Federal, 155, 156 e são números clausos. O artigo 145 da Constituição Federal, ele estabelece, de forma geral, a competência comum de todos os entes federativos. E no seu inciso 1, a primeira pessoa quem aparece são os impostos. E aí, logo depois, a Constituição vai lá e diz o que cabe a cada um. O que a gente precisa observar? O único ente político que possui competência residual para instituir imposto é a União. E é por isso que eu vivo dizendo que a União tem a chave do cofre. Por quê? Porque na hora que a coisa apertar de verdade, e a União perceber que a turma do 153 não está dando conta, ela pode se sacar da sua competência residual. Quais as exigências contidas no 154 para a instituição do imposto residual da União? Tá lá, no inciso 1. A União poderá instituir, até já lemos, né? Mediante lei complementar, primeira coisa, lei complementar, dê um jeito de juntar a turminha e fazer o quórum de lei complementar. Impostos não previstos no artigo anterior, ou seja, não pode ser nenhum imposto previsto no 153, que tenha como fato gerador aqueles lá, tá? Do 153.
desde que sejam não cumulativos, e a gente vai ver o que é isso, essa não cumulatividade, mas eu já adianto que a ideia aqui é evitar que por meio da tributação se onere a cadeia de consumo, tornando o acesso a bens de consumo mais caro, né, mais difícil, e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição. Ou seja, União, use sua imaginação e crie outra espécie tributária que atenda todos esses requisitos aqui. É só assim que você pode instituir o seu tributo, o seu imposto, por meio do exercício da competência residual. Vamos aproveitar e estudar logo o tal do Imposto Extraordinário de Guerra também, né? Que está lá no 154, inciso 2 da Constituição Federal de 88, que é outra espécie de imposto, outra espécie de tributária e um imposto que a União pode instituir além daqueles contidos no 153. Olá! 2. Na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Observem que, já falei sobre isso, mas não custa repetir. No inciso 1, que é a competência residual do 154, eu preciso de lei complementar. Aqui não, porque nós temos a urgência da guerra. A Constituição fez isso, olha, artigo 153, União. Artigo 155, Estados-membros e DF, tá? Artigo 156, municípios e DF, por conta da norma contida no 147 da Constituição Federal de 88. Vou até colocar aqui o DF separadinho, para a gente entender, né? Artigo 147, parte final. Você já sabe. Então, eu tenho a DF, que pega esse daqui, e aqui o DF, tá? Bom, o artigo 154, a gente vai tomar 5 minutinhos só para a gente concluir essa parte, tá? Prometo que não vai passar disso. Essa parte final aqui do 154.2, ele diz o seguinte, olha. Compreendidos que a União pode instituir, né, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente. A gente sabe que essa divisão aqui, quando a Constituição fez isso daqui, ela falou, olha, cada um no seu quadrante. Cada um institui aquilo que eu deferi como competência para tanto. Só que no caso de guerra externa, a União, ela tem essa competência aqui, do 154.2 da Constituição Federal. E nesse caso aqui, e só nesse, a União pode invadir as competências tributárias. Como? Vamos lá. A gente sabe que o ICMS é um tributo dos estados e do Distrito Federal, e o ISS também. Então, a União, ela pode, digamos que ela quer estar em guerra, que Deus o livre, né? O Estado brasileiro se meteu aí num esforço de guerra. E a gente sabe que guerra custa caro, guerra é muito cara, dinheiro. E aí a União fala, olha, vou me valer do 154.2, instituir um imposto extraordinário de guerra. E ela pode instituir um ICMS extraordinário de guerra. E a União pode instituir, invadindo assim a competência, conforme a autorização da Constituição, competência dos Estados-membros e do DF. Tá muito cara essa guerra, a gente tá ficando sem dinheiro. Vamos instituir um ISS de guerra, invadindo a competência por meio aqui do 154.2, competência dos Estados-membros e do município. E a União ainda pode fazer o seguinte, ó. IPI, que é dela mesmo, guerra. Pode.
Aqui nós temos um caso, né, de bis in idem autorizado pela Constituição. Por quê? Porque a pessoa que pratica o fato gerador do IPI vai pagar o IPI ordinário e o IPI guerra. A pessoa que pratica o fato gerador do ICMS vai pagar o ICMS ordinário e o ICMS guerra. A pessoa que pratica o fato gerador do ISS vai pagar ISS ordinário destinado ao cofre do município e o ISS guerra destinado ao cofre da União. E aqui eu tenho um caso de bis in idem no IPI, né? Mesma pessoa jurídica cobrando pelo mesmo fato gerador o mesmo tributo, e nesses casos aqui eu tenho bitributação constitucionalmente autorizada. Por quê? Pessoas jurídicas diversas cobrando o mesmo tributo pelo mesmo fato gerador, porém com destinações diferentes. Certo? Senhores, nos vemos na próxima aula. Bons estudos!